Quanto aos resultados das buscas para encontrar vestígios de Madeleine McCann, os resultados são pouco animadores. Foram encontrados ossos de animais, uma meia de homem, 2 plantas de cannabis e recolhidas muitas amostras de terra na Praia da Luz. Poucos acreditam no sucesso desta mega operação da polícia inglesa. A mega operação de busca demorou a ser autorizada, mas quando a polícia inglesa recebeu luz verde do Ministério Público de Portimão, mudou-se de malas e bagagens para a Praia da Luz. O primeiro local da ação policial foi num extenso terreno à beira-mar. Entraram em ação cães pisteiros, georradares, arqueólogos e geólogos forenses. Cerca de 30 elementos da equipa inglesa, mais 15 da Polícia Judiciária. Sapadores florestais, militares da GNR 24 horas por dia. Só faltou mesmo a retroescavadora. Foram feitas escavações com picaretas e pás em vários locais do terreno, mas uma semana depois os resultados não foram os esperados. Este foi um dos locais onde a polícia inglesa escavou. Toda a gente teve acesso ao local, pôde ver, escavar. O georradar detectou uma possível sepultura, mas no final o que foi encontrado foi uma pedra. Na Praia da Luz poucos acreditam no sucesso desta mega operação e muito menos na tese apresentada pela polícia inglesa, que suspeita que a criança foi levada de casa por 3 assaltantes. Não tem lógica. Qual é o ladrão que vai assaltar uma casa, tira uma criança, mata, leva a criança no colo, à vista de toda a gente, a passar na rua e a vir a enterrar aqui num terreno que é só pedras? Só de loucos. Não digo mais nada. Estas buscas estão a ser vistas por residentes e turistas como um grande filme policial. Um filme, talvez. Não sei se isto é para, como diz em inglês, ver. Exato. Eu sou um pouco desconfiada que isto não vai dar nada. Penso que aqui não irão encontrar nada. Ossos de animais, talvez. Agora, de resto, não vejo... E no meio deste filme, há quem arrisque um possível cenário com atores diferentes. O casal Smith viu ali nesta rua, virou a esquina, podia ter escondido o corpo naquela jardim da casa abandonada e depois, às 6 horas, posso dizer, o casal veio, quando toda a gente foi embora, foi lá buscar o corpo e foi esconder aqui. É possível. Apesar das autoridades portuguesas garantirem que todos os gastos estão a ser suportados pelos britânicos, há quem tenha dúvidas sobre quem paga efetivamente as forças portuguesas que deixaram de fazer o seu trabalho para estar na Praia da Luz. Gostava de fazer essa pergunta aos maiores para saber quem pagava aos senhores da GNR que estão aqui a fazer serviço de 4 em 4 horas. E aos sapadores florestais? Exatamente. A todos eles que estão aqui, porque eles dizem que são os ingleses que pagam. Mas eu não vejo que sejam os ingleses que pagam. Depois de uma semana de buscas, os vestígios recolhidos estão guardados em caixas. Uma meia de homem, ossos de animais, 2 plantas de cannabis, amostras de terra e muitas pedras. Indícios que servirão para sustentar a tese dos investigadores que dizem que Maddie está morta e passou por este terreno. Ou, simplesmente, aumentar ainda mais o mistério sobre o desaparecimento desta criança inglesa. Nesta mega operação de buscas foram usados muitos meios. Da GNR, 40 militares estiveram no local a garantir a segurança desta operação. 40 elementos da polícia inglesa e da polícia judiciária estiveram envolvidos nas buscas. Foram usados georradares, cães pisteiros, sapadores florestais estiveram no local e muita gente esteve a lutar para que esta operação tivesse sucesso. No entanto, as provas não são muitas, os indícios encontrados muito poucos, os resultados finais inconclusivos. Com a imagem de Nuno Farbinha, Rui Pando Gomes, CMTV.
Por isso mesmo, impõe-se a conversa com Gonçalo Amaral, antigo inspetor da Polícia Judiciária e ele que acompanhou os primórdios desta investigação. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado. Como é que viu o filme das buscas esta semana? É isso mesmo, é um filme. Há jornalistas britânicos que falam numa farsa algo encenado para os média e talvez não passe disso. O que é perigoso e é grave é esta tentativa de arranjar uma nova tese, uma teoria, ou dita nova teoria sobre alguém que vai praticar um furto e que se assusta com uma criança de 3 anos e que a mata e que a leva dali para fora. Acho que é rocambolesco, mas não é nada de novo. Eu recordo-me que nas investigações, na altura, e recordo-lhe que tive os primeiros 6 meses nessa investigação, não foram 7 anos, como está, ou 3 ou 4, como está a Scotland Yard. Durante esse tempo houve também esta tese, e por acaso até foi colocada por um colega que fazia parte da Polícia Britânica da Scotland Yard. Era o único elemento da Scotland Yard que estava presente naquele grupo de trabalho. Polícia Judiciária e Polícia Britânica, havia um que era da Scotland Yard. E quando ele colocou essa hipótese, que foi discutida e foi completamente afastada, porque não bate a bota com o perdigota, porque agora até puseram mais, digamos, os condimentos, algo para condimentar, dizer que são traficantes e que, além do tráfico, um dia lembraram-se de assaltar uma casa. Ninguém prova que aquela casa foi assaltada, que houve um furto, não há vestígios de arrombamento. Há estes vestígios, Gonçalo, de extratos bancários. De quais extratos bancários foram encontrados lá no caminho, lixo. Estamos a falar de lixo que está a ser encontrado. E nada daquilo está a se relacionar com... os extratos bancários não são dos McCann. Não foram retirados dentro de casa. Dentro daquela casa nada foi retirado. Dentro daquela casa a única coisa, entre aspas, não uma coisa, que é uma pessoa, que falta é Madeleine McCann. Não falta uma televisão, não falta uma máquina fotográfica, não falta nada, não falta dinheiro e não há vestígios de arrombamento. Portanto, ali não ocorreu nenhum furto. Não houve nenhum assalto àquela casa. E, portanto, agora esta teoria é mais um espetáculo, uma farsa, como dizem os jornais e alguns jornalistas britânicos, e não passa disso. E quem é que está a escrever o guião desta farsa? Quem está a escrever é Scotland Yard. Eles têm uma certa dificuldade em terminar com as investigações. Estão a chegar ao ponto dizendo que está morta, a chegar ao ponto de dizer que não se encontra o cadáver e que não se consegue resolver o caso. Estão a ser pressionados pelo governo, pela família McCann, por quem? Pelo tempo e pelo dinheiro que já gastaram, que é muito dinheiro, não é? Portanto, recordo-lhe que isto é um grupo especial que há muito tempo está nesta investigação e que isto custa já uns milhares de libras o erário público britânico, não é? E também agora o nosso, não é? Porque também eu sei por ali que algumas pessoas chamam a atenção a isso, o que se gasta em termos da polícia portuguesa, que seguramente não está a ser pago pelos britânicos. Já percebi que, na sua opinião, isto trata-se de uma manobra de diversão, mas com que o intuito? Não é uma manobra de diversão, é uma manobra de gerar algo, fazer esquecer o que existe. Se reparar, enquanto nós estamos entretidos, porque é isto, com as buscas que até são feitas ali no limite dos terrenos para a imprensa, para as câmaras de televisão poderem filmar, os terrenos são enormes, mas ali na fronteira, ali perto, ninguém está a discutir o processo, ninguém está a discutir os indícios. E voltemos aos indícios, que está dado como provado e foi com o assento de um relatório que a Polícia Portuguesa elaborou em setembro, logo a seguir ao desaparecimento, nessa altura, e que há ali uma simulação de rapto. Portanto, se há ali uma simulação de rapto, eu pergunto se estes assaltantes são tão inteligentes a esse ponto, inteligentes em que vamos levar daqui esta criança que está morta, que morreu de susto ou que matámos e que não pode aqui aparecer porque é diferente um homicídio de um furto, mas não há vestígios do furto e depois ainda por isso ainda simulamos o rapto. Repare que é a tal história da janela aberta, tudo aberto, como se a criança tivesse sido raptada por aí. E de facto têm que ser uns assaltantes muito inteligentes, que depois parece que perdem a inteligência, porque de repente foram para ali ao que parece a pé, diz que são 3, mas só se vê um que vem com a criança ao colo para aquela zona, naquela direção daqueles terrenos,
deixam o corpo, ou depositam o corpo perto do local do desaparecimento. Portanto, isso já não é inteligência. Portanto, a inteligência parece que parou naquele momento, não é? Mas, se calhar, pronto, é como se diz, houve uns telefonemas que os colocam ali. Não há substância, não há nada que consiga dar credibilidade a esta tese. Mas como é que aparecem estes 8 suspeitos e com a intenção de interrogar 3 deles? Aparecem porque basta ir à lista, digamos assim, dos telefonemas feitos naquele local durante um dia ou dois, ou naquela própria noite, e ver quem é que tem antecedentes criminais. Diz, estes são traficantes. Portanto, dá-se um salto. Traficantes são também ladrões, também assaltam casas, não é assim? Quem diz isso não sabe o que é o tráfico de droga, pelo menos o que é o tráfico de droga no Algarve, e os meios que implica e as pessoas que estão por trás disso. Ou então estamos a falar daquele traficante consumidor que anda a roubar para comprar droga e vender alguma droga. Depois disso, encontramos aqui 2 plantas de liamba aqui no meio do campo. Era aqui que se guardava a droga. Mas isto é de loucos. Isto é de gente completamente doida, porque se andassem uns quilómetros mais para cima, não eram 2 plantas, são centenas de plantas de liamba que existem naquela zona. Porque alguns estrangeiros, pessoas que ali vivem, adoram e gostam da planta e fazem plantações enormes naquela zona. Mas isso